Olá, estamos de volta à Inovação e Sustentabilidade e hoje a gente vai falar sobre a nutrição, a alimentação na terceira idade. O que tem de inovador neste tema? Para falar sobre isso, está aqui comigo Larissa Amorim, que é nutricionista. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Kelly, muito obrigada. Larissa, hoje em dia a gente percebe que a pessoa de 40, 50 anos, ela não tem mais aquela aparência envelhecida como antigamente, né? Que falava assim, nossa, tadinha da minha tia, já tem 40 anos, logo morre. Hoje em dia não, né? Tá todo mundo saudável, indo pra academia, né? As pessoas até de 60 anos se cuidam mais. Qual que é a melhor alimentação ou a suplementação para essa faixa etária? Exatamente, voltado para essa questão da alimentação, a partir dessa idade já é interessante a gente entrar assim com uma suplementação. 55, 60 anos? Exatamente, a partir dos 60 anos a gente já entra com uma suplementação mais incisiva ali, que acaba sendo sim por si só obrigatória. Por quê? A partir dessa idade, a gente começa a ter a perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. Então, para prevenção da sarcopenia, é sempre recomendado a musculação. Então, a musculação ela é necessária, ela que vai construir a massa muscular. Só que se você não tiver uma alimentação adequada, o que é uma alimentação adequada para a terceira idade? É uma alimentação rica em proteínas, carboidratos, gorduras, muitos vegetais que vão combater os vão combater os radicais livres. Então, os vegetais eles contêm esses antioxidantes que vão ajudar nessa reparação muscular e também a suplementação voltada para a construção e manutenção da massa muscular. Que suplementação é essa? Creatina é indispensável para o grupo dos idosos. E o whey também, caso não tenha nenhuma sensibilidade ali intestinal que vá prejudicar o consumo desse whey. Então é indicado porque ele vai fazer um aporte proteico ao longo do dia muito mais adequado quando não consegue fazer isso somente com alimentação. E esse fortalecimento da massa muscular com essa suplementação também evita os problemas que são característicos de começarem a aparecer nessa idade, né? Como osteoporose, por exemplo. Sim, justamente. Ele previne porque a construção da massa muscular, ela também vai melhorar a sua imunidade. Tudo que a gente ingere de proteína vai gerar ali também uma manutenção dessa imunidade, porque a imunidade ela é composta por proteínas, por diversos tipos de proteínas. Então, quando você mantém um consumo adequado de proteínas ao longo do dia, carboidratos também para gerar gordura, para gerar a força muscular, ele vai fazer essa manutenção, ele vai fazer essa prevenção. Então, prevenindo essa imunidade, gerando mais fortalecimento para esse idoso, vai prevenir essa questão de osteoporose, mas isso não deve ser iniciado já na terceira idade. Deve ser iniciado antes, lá com 20 aninhos. Então, preventivamente. Exatamente. A gente vai usar como uma alimentação sempre como uma forma de profilaxia. A gente vai prevenir isso antes mesmo de começar a acontecer. Ah, mas não me cuidei a vida toda. Posso começar a me cuidar com 60? Pode. Eu tenho pacientes de 65 anos que começaram a se cuidar com 60. E aí a alimentação já mudou completamente, a gente já conseguiu restabelecer alguns níveis. Tem idosos que foram desenvolvendo alguns tipos de doenças, intolerâncias ao longo do tempo, justamente por essa questão da imunidade. Então, tudo acaba voltando para a alimentação rica em vegetais, cereais, gorduras boas, proteínas, carboidratos. Sempre o ser humano vai precisar dessa alimentação completa. Agora, a medicina, né, ela está muito avançada, né, muitas tecnologias e inovação. Tem os injetáveis, né, também para esse cuidado. E tem hoje o que a gente chama de medicina da longevidade, né, que engloba o trabalho da nutróloga e da nutricionista também. Tudo junto, exatamente. É um trabalho multidisciplinar. A gente chama desse trabalho multiprofissional mesmo, né? Olhar o ser humano como um todo. Não só perna, cabeça, braço. É um conjunto ali que a gente vai cuidar. Então, qual que é a necessidade? O injetável, qual que é a vantagem dele? Ele vai ter uma absorção melhor. Caso tenha algum tipo de problema intestinal, via oral, perde-se muito dessa absorção de suplementação. Então, as deficiências nutricionais que acontecem com a maioria dos seres humanos. B12, ferro, cálcio, a deficiência do cálcio vai gerar ali aquela osteoporose, osteopenia, que é muito mais frequente em nós mulheres também, por conta da nossa questão da menstruação. Então, isso ao longo do tempo fica mais evidente em nós mulheres. A gente precisa fazer essa prevenção com muito mais cuidado. Já o injetável vem
Prevenindo isso, a absorção dele é muito mais rápida e muito mais eficiente. E tem se mostrado muito eficiente também no campo da medicina. A gente consegue acompanhar isso em congressos, né? Eu estou sempre participando de congressos aqui em São Paulo, então a gente vê as novidades. E as novidades estão inclusas aí a parte dos injetáveis. Não é indispensável a suplementação oral. Ela tem ali a validade. Só que o injetável ele acaba sendo muito mais indicado quando há um problema de absorção. Larissa, quando uma pessoa de 60 anos, ela não se cuidava tal e decidiu se cuidar agora, olha, tô ficando mais magrinho, tô me sentindo mais fraco, eu quero ir para academia, né? Eu quero começar uma dieta. Em quanto tempo que ela começa a sentir essa diferença, esse aporte muscular? É mais demorado? É mais demorado por conta do metabolismo, ele é bem diferente, né? A forma como vai ser absorvido ali os nutrientes é de uma forma um pouco mais lenta, mas ele vai sim ter resultados, a gente sempre dá uma média ali de 3 meses mais ou menos. Mas logo no primeiro mês já começa a melhorar a disposição, o sono, o dia a dia, até mesmo a questão do estresse, o humor, exatamente. O humor melhora. Então, no primeiro mês, vários outros marcadores vão melhorar. Não necessariamente a parte estética, mas outros marcadores vão melhorar. E também, ao longo do tempo, vai conseguir perceber esse ganho de massa muscular. Então, precisa de um acompanhamento de um profissional, porque nessa faixa etária já não tem tanta familiaridade com a academia se nunca fez. E aí sim precisa do acompanhamento do profissional para direcionar direitinho como vai fazer exercício para não se lesionar. Então tem a chance de ter uma maior lesão. Não gastar mais energia do que pode, exatamente, né? Fazer ali voltado para aquele objetivo específico que é a manutenção, fazer a prevenção daquela massa muscular. Então, porque o que eu vejo em muitos casos na internet de pessoas que nunca fizeram e elas querem fazer tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E acaba não conseguindo o resultado e ainda adoecendo. Exatamente, porque precisa fazer por etapas. Então, quando você dá um choque no seu organismo, ele vai ter uma resposta. E dependendo daquela resposta, ela pode ser positiva ou negativa. Fazer tudo de uma vez, dependendo da situação, não é benéfico. Então, a gente tem que fazer degrauzinho por degrauzinho, tem que ir devagar. Começa com a alimentação, um exercício físico um pouco mais leve. Eu sempre recomendo, converse com o profissional de educação física, mas eu recomendo caminhada 3 a 4 vezes na semana, que é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Para todo mundo, não só para idosos. Não né? só para idosos, para todo mundo. Isso é o mínimo, é o básico, porque o nosso corpo ele é uma máquina, ele precisa funcionar, ele precisa estar em constante movimento. Né? São engrenagens, exatamente. Quando você está num estado sedentário, você já começa a ter a perda de massa muscular. Essa perda de massa muscular compromete a sua imunidade, compromete pele, cabelo, unha, e aí vai gerando todo esse estresse oxidativo no corpo por completo. Então vai gerando problemas que muitas vezes você não percebe, são problemas internos, ou então até mesmo problemas externos, que está ali relacionado também ao seu humor, à parte estética. Mas porque eu sou idoso, não vou me preocupar. Tem que se preocupar. Sim. É um momento de autocuidado. Você tem muito tempo ainda de vida. Mexe com a autoestima, né? Exatamente, a autoestima. Você acaba impactando pessoas ao seu redor. Você tem histórias para contar. Sim. Então, quando você se sente bem, que você está com energia, com disposição, você vai querer contar isso para as pessoas. Então, para ter uma longevidade saudável, é necessário fazer todo um acompanhamento médico, nutricionista, nutrólogo, personal. Tudo isso está incluso nesse acompanhamento para ter uma longevidade mais saudável. Eu vou fazer uma pergunta que é meio óbvia, né? Tudo isso também vai refletir na prevenção de doenças mentais, né? Nessa idade. Alzheimer, né? Sim. O exercício físico, ele tem se mostrado muito eficiente na prevenção de Alzheimer. E o Alzheimer, o Parkinson também, ele está bem presente nesses problemas neurológicos quando tem o sedentarismo. Quando você faz exercício físico, você já previne ali uma grande porcentagem de desenvolver esses problemas neurológicos. Fora a alimentação bem adequada. Por exemplo, castanha do Pará. É isso que eu ia te falar. Castanha do Pará, ela é riquíssima em selênio. Então, oleaginosas exatamente, falam, né? Ela é riquíssima em selênio. E esse selênio, ele vai trabalhar ali no seu neurotransmissor, ele vai agir no seu cérebro, prevenindo esse problema de memória que vai acontecendo ao longo do tempo. A gente vai perdendo neurônios. Com tudo a gente perde neurônios. O estresse excessivo a gente perde neurônios, álcool a gente perde neurônios, fora outras questões também. Então, para ter essa prevenção, é necessário uma alimentação adequada e o exercício físico. Ah, você falou uma coisa agora que eu vou perguntar, curiosidade minha. Tá. Eu comprei essa semana farinha de castanha do Pará para bater junto com o meu whey. Uhum. É válido?
É válido, mas eu prefiro sempre o alimento in natura. In natura significa o quê? Ele inteiro. Porque ali ele não vai perder propriedades. A castanha do Pará, todas as oleaginosas, na verdade, elas são mais sensíveis à luz e a processamentos. E quando elas passam por alguns tipos de processamentos, algumas propriedades delas se perdem. Então, quanto mais inteira, integral ela tiver, melhor é. A farinha ela vai te fazer bem, mas ela inteira vai fazer melhor muito eu mais. consumir. Quantas eu tenho que consumir por dia para fazer efeito? No máximo 4 por dia, tá? No máximo 4 por dia, mais que isso, a castanha do Pará. Mais que isso, ela acaba sendo tóxica. Então, Sério? ela pode gerar alguns tipos de problemas de toxicidade por conta dessa quantidade de consumir ela. Então, no máximo 4 por dia. Olha, foi Normalmente eu recomendo 2 de manhã e 2 à tarde. Já ajuda bastante. Pouquinho, né? É pouquinho, Não tem como, é bem pouquinho. como não A fazer. castanha de caju já pode comer um pouco mais. 20 graminhas dela ali por dia. Amêndoas, por exemplo, pode consumir muito mais. Amêndoas, inclusive, 12 amêndoas tem uma quantidade maior, mais elevada do que o leite de vaca de cálcio. Então, ela é mais indicada para a prevenção de osteoporose, osteopenia, que vai prevenir ali toda a parte óssea, do que o próprio leite. Então, ela é riquíssima em cálcio. A própria soja também. A soja também. Ajuda. Ajuda também. A soja, ela ajuda na prevenção dos sintomas do climatério da TPM, porque ela tem ali os fitoquímicos, as isoflavonas, que a gente chama, que é um tipo de fito-hormônio. Ele vai trabalhar ali em conjunto com a parte hormonal, que vai prevenir sintomas de calorão, sintomas de irritabilidade, tanto da TPM quanto da parte da menopausa. A médica indicou para minha filha adolescente o óleo de prímula para prevenir a TPM. Para prevenir, ele é excelente também, óleo de prímula natural, ele é maravilhoso. Tá crescente, né, esse consumo de tanto de alimentos quanto de remédios mais naturais, né? Sim, a gente chama de suplementação. Essa suplementação ela é necessária porque também o nosso solo ele já não está mais tão nutritivo como antigamente. Então, essa suplementação ela se faz necessária também por essa questão, por conta dos alimentos não estarem mais tão nutritivos quanto era antigamente. Que antigamente não tinha todas essas doenças metabólicas que a gente observa hoje. Exatamente. Então, essa suplementação ela entra como uma forma também de melhorar o aporte de nutrientes, de vitaminas ao longo do dia. Por exemplo, que é muito indicado para idoso também, que poucas pessoas imaginam, a creatina. Ela age como? Fazendo a manutenção na massa muscular, o surgimento da massa muscular, a construção dela e também a prevenção da perda da massa muscular. Você pode ficar sem treinar, que ela vai prevenir essa perda de massa muscular. Agora, como usar a creatina sem ter a retenção de líquido? A retenção de líquido que ela causa, ela é intramuscular, ela não vai ser prejudicial. Então, o que é sempre indicado? Sempre beber água adequadamente. Tem um cálculo que a gente faz, tá? Que é 0,35 ou 35 vezes o teu peso, que vai dar a quantidade mínima de água que você precisa ingerir no dia. Idoso é um pouquinho menos. Aí ingere um pouquinho menos de água, porque o idoso tem outras funções metabólicas, assim como para criança e adolescente também. Sim. São outros tipos de cálculo que a gente faz. Mas a ingesta de água, ela faz com que toda essa suplementação e o alimento como si, ele seja filtrado adequadamente e vai ser excretado da melhor forma possível. Então, sempre ingerir água corretamente e a suplementação da creatina. Dose mínima, só para fazer a manutenção mesmo. Dose mínima é um dosador de 3 gramas. Sim. Antes da gente encerrar, então, eu queria que você desse algumas dicas, né, para o pessoal da terceira idade que está pensando aí em fazer dieta, em se cuidar e que ainda não ligou a chavinha ali, não virou a chavinha. Tá, então para você começar, eu recomendo um bom consumo de proteínas. Ali a gente inclui ovos, carnes, frangos, peixes, que são bem ricos em ômega 3, que vão ajudar também nos processos metabólicos, ou então as proteínas vegetais, fazer exercício físico, principalmente musculação, exercícios de isometria, que vão ajudar a manter a sua massa muscular, e o consumo de todas as frutas e vegetais, para fazer o quê? Para nutrir o seu intestino. Quanto mais nutrido e melhor tiver o seu intestino, a sua saúde estará muito boa como um todo também. E consultar sempre a nutróloga e a nutricionista, exatamente, né? em conjunto. Médico e nutri é a combinação perfeita para você ter uma boa saúde. Que bom. Muito obrigada, muito interessante. Acho que a gente podia ficar conversando aqui a noite toda, né? Tem muita coisa, mas então você volta. A gente vai combinando outros temas e você volta para falar sobre isso, porque achei bem bacana a nossa conversa. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho, né? E por demonstrar tanto conhecimento assim. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos por nos assistir e por acompanhar. Obrigada.
E obrigada a você pela companhia, espero que você aproveite todas essas super dicas para melhorar a sua saúde, tanto mental quanto física. A gente se vê no próximo Inovação e Sustentabilidade. Até lá!